Nesse debate sobre a Nicarágua, mais uma informação: o embaixador do Brasil na ONU, Tovar da Silva Nunes, anunciou que o governo Lula tem a intenção de receber opositores que foram expulsos da Nicarágua pelo regime de Daniel Ortega. Até fevereiro desse ano, cerca de 200 nicaragüenses foram privados de nacionalidade e expulsos do país sob acusação de traição à pátria. Durante reunião da organização em Genebra, Silva Nunes disse que o Brasil recebeu com extrema preocupação a decisão das autoridades nicaragüenses. No entanto, o governo Lula decidiu não aderir à declaração da ONU contra a ditadura de Ortega. Será que esse acolhimento, Zé, é uma forma justamente de tentar reduzir o desgaste da não assinatura? Pois é, olha, Vitor, o Itamaraty tem uma linguagem própria. Eu me lembro, uma vez, eu era repórter iniciante aqui e teve um problema internacional. Eu fui no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, fazer a cobertura, e de lá saiu uma nota que o Brasil vê com preocupação. Eu voltei com aquela nota na mão e falei, mas, pelo amor de Deus, uma coisa tão grave assim, o Brasil vê com preocupação. Aí um especialista em direito internacional me disse, olha, existe uma linguagem cifrada. Quando fala ver com preocupação é que já é uma coisa séria demais. De lá para cá, a linguagem ficou muito mais clara, aquele dialeto do Itamaraty está mais atualizado. Então, quando vê com extrema preocupação, antigamente seria de chamar um embaixador, ou talvez chamar um embaixador da Nicarágua ao Brasil, pedir explicações, expulsar o embaixador daqui. Agora não, os países já fazem isso direto, porque o mundo mudou e nós estamos agora entrando para uma etapa em que todos dirão, me diga com que país você tem relações que eu te direi qual é a sua opção, qual é o seu lugar no mundo. Essa é a realidade. Então, perdoar, fazer vistas grossas a regimes como a Venezuela, como o Cuba e como a Nicarágua é participar entre os iguais que apoiam isso. E é assim no sistema internacional. Tanto é assim que os Estados Unidos, que está numa disputa muito pesada, pouca gente presta atenção com a China. A disputa de ser a grande potência do mundo. A China está aumentando aí em mais de 7% os gastos com material bélico militar, e 7% do orçamento da China é muito com material bélico. Mas os Estados Unidos querem exatamente um protagonismo na história do mundo, de relações e tal, e não está vendo com bons olhos essa posição do Brasil flertando com esses países. Você, Alan, temos mais 2 minutos. Olha, então, concordo absolutamente aí com o que o Mota falou. Os sinais, eles eram muito evidentes de que teria essa guinada econômica à esquerda. Primeiro, pela falta de plano, né? Não havia nenhum plano de governo. Segundo, a própria declaração de vários petistas, de várias pessoas de esquerda raiz, né? Dizendo que não seria esse governo mais pragmático, mais ao centro, com ideias mais liberais. E basta olhar o que aconteceu nas eleições da América Latina. Não há mais espaço ao centro, polarizou. E onde a esquerda ganhou, ela radicalizou. Foi assim na Colômbia, foi assim no Peru, foi assim inclusive no Chile. Então, bastava olhar o movimento que ocorreu nos demais países. E na América Latina, muitas vezes os movimentos eles são muito comuns. E aí, essa estratégia, bom, agora eu vou acolher os opositores, né? Tudo bem. Isso é uma estratégia que vem de regimes autoritários, né? Para você dar uma roupagem de democracia. Então, o regime, por exemplo, é autoritário, mas olha, tem eleição aqui, eu permito determinadas críticas, justamente para vender, embalar, né, essa pseudo-democracia. Então, isso é uma estratégia. No final das contas, o governo do PT e o PT sempre apoiou esses regimes autoritários, socialistas, essas ditaduras socialistas. Apoiou abertamente. O que eu estou falando é simplesmente um fato. Basta fazer uma pesquisa no Google, no YouTube. Tem declarações lá do Lula para o Maduro, enfim. Então é simplesmente uma estratégia aí para atenuar as críticas. Bom, a gente chega agora àquele... Fazer um comentário. Vai lá para ver.
O Tovar é um amigo querido meu. Eu conheci o Tovar em 2016. Ele servia na Índia, ele era embaixador do Brasil na Índia. Só em 2021 que ele foi ser delegado-geral em Genebra. É claro que, para quem passou tanto tempo servindo em Índia e Butão, ele não ia querer contrariar a chefia do Itamaraty e perder o seu posto em Genebra. Então eu acho que ele agiu bem, ele só seguiu as ordens dos patrões, porque o Tovar, ele é um diplomata de carreira, uma pessoa maravilhosa, e se vê aí que ele está tentando se manter num posto para o qual ele foi aprovado em 2021 e não pretende voltar para os países em que ele serviu.